Só para contextualizar, esse grupo chama Grupo Conectar Pessoas, onde ele une pessoas, né, funcionários de todas as plantas. E a gente decidiu fazer essa live, não é uma live única, a gente faz uma live a cada mês, né? Então, acho que Raira e Camila, vocês que iriam iniciar, né? Sim. Então, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Raira, sou da planta de Taubaté. E é um prazer estar fazendo parte desse grupo. Eu acho que para unir propósitos, né? A gente sempre disse isso desde do princípio. Quando o Felipe veio para Taubaté, isso ficou aberto, né? Para a gente se unir, para conversar sobre as de cada planta também. Então, o intuito é exatamente conectar pessoas. Camila? Oi, é que estava falhando o áudio aqui. Bom, bem-vindo a todos, bom dia, né? Meu nome é Camila, eu trabalho em Taubaté, na Volks há 18 anos. É um prazer enorme estar fazendo parte desse grupo. É uma coisa que eu acredito muito. Tive a oportunidade de falar para o Rafael e para o Benjamin, quando eles me convidaram, né, para fazer parte. Eu acho que a gente tem que perder essa característica de competitividade e ser mais colaborativo. Então, a troca de experiências é fundamental para isso, né? Para a gente poder sempre crescer, não só como profissional, mas como ser humano. E agradecer também a presença do Isaías aí, que está vindo dividir um pouco da experiência dele com a gente. E vamos lá, né? Começar o bate-papo aí. Acho que todo mundo está ansioso para saber como foi a trajetória do Isaías na Volkswagen. Vamos lá. Bom dia a todos aí. Realmente, parabéns a todos vocês aí que estão nesse grupo. É a primeira vez que eu vejo isso, o pessoal de Entre Fábricas se conectarem no pleno domingão. Parabéns para vocês, 10 horas da manhã. E na fábrica já é difícil, imagine fora da fábrica, no pleno domingão. Então isso aí é bacana, que mostra que cada um de vocês tem comprometimento, tem interesse, tá querendo aprender, ter conhecimento um do outro. Isso, vou falar para vocês, é importante. Vou falar um pouquinho de mim. Aí, nessa última área que eu tô, tem muito disso. Tem muito desse network, tem muito desse relacionamento, onde a gente acaba crescendo bastante, aprendendo com os outros, vendo o que é o certo, o que é errado, o que pode dar certo, o que pode dar errado, corrigindo a rota, porque a gente não sabe de tudo, né? A gente sempre tem que corrigir a rota. Mas meus parabéns. Parabéns mesmo. Vamos lá, Felipe, você põe para mim? Tá mudo o seu áudio. Olá, Isaías. Vamos lá. Isaías, líder do Audit CP8. Para quem ainda não conhece, estou colocando aqui, compartilhando com vocês a tela. Vamos lá. Eu tenho 46 anos, trabalho na Volkswagen há 24 anos. E trabalhei numa firma antes da Volkswagen, mas dentro da Volkswagen, que era um fornecedor que chamava Ritter Elo. Então, eu trabalhei 3 anos como residente dentro da própria Volkswagen, juntamente lá com o pessoal de peças, pessoal do processo também, onde essa empresa ela fornecia revestimento do teto, toda a parte acústica do carro. Trabalhei 3 anos e depois de 3 anos dessa aí, apareceu a oportunidade para mim entrar na Volkswagen. Aí hoje, atualmente, faço 24 anos na Volkswagen do Brasil, onde eu iniciei, a primeira área minha que eu trabalhei foi a pintura. Trabalhei um ano na pintura, e preparador de carroceria, na área de lixamento, uma área boa, que dá trabalho, esforçado para preparar, lixar a carroceria, não é fácil não, tiro o chapéu para quem trabalha lá. E depois de um ano eu fui para a montagem final, onde eu trabalhei praticamente 7 anos na montagem final. Trabalhei na célula vidros, na célula teto-tapete, na célula painel, naquele pedaço do braço 2, hoje é braço 2 e braço 3, né? Onde ali começou a minha trajetória.
que foi a minha trajetória dentro da Volkswagen. Então, é um ponto que eu sempre falo, né? Às vezes a gente entra numa área que nem todo esse conhecimento que eu passei em cada área, aonde que eu estou hoje, agregou muito valor. Então, por exemplo, entrei na montagem final, comecei a montar para-brisa, vigia, chave de seta. Então, foram coisas que a gente pensa assim, isso aí não vai agregar nada, apertar parafuso ou fazer algo diferente. Ao contrário, adquire bastante conhecimento, aonde que lá na frente você vai ver o que realmente a necessidade dessa parte, você ter passado por esse processo. Aí, depois de 7 anos na montagem final, aí eu tive um líder lá, e foi um cara que motivou bastante. Foi um cara que me direcionou, porque que nem eu falo, né? O líder, a gente pensa assim, o líder é aquele bonzinho, é o melhor cara que tem. E não é. Porque às vezes o cara, o que ele tem que fazer? Ele tem que direcionar. E às vezes a gente pensa, pô, aquele cara é chato, isso, aquilo, me cobra, me orienta, isso, aquilo. Mas esse cara que vai fazer você crescer. Então, aquilo que eu falo, às vezes a gente, no dia a dia, a gente tem que sair da zona de conforto. Porque a gente, às vezes, acaba se incomodando, né? Aí eu tô aqui no meu, faço meu feijão com arroz e assim vai. Aí aquele líder que tira você da zona de conforto é onde que vai fazer você crescer e direcionar você melhor. Aí depois desses 7 anos aí na montagem final, aí eu passei na prova da qualidade. Aí lá começou a minha trajetória dentro da qualidade, onde eu passei para a prova de inspetor e auditoria lá, produto 2, onde eu trabalhei naquela área lá dos EPCs, na parte imparcial, venda, rodagem, água, ZP8, toda a parte de verificação ali do processo. Onde ali Pois também... é, Oi? quando você trabalhava na Ritter, antes de você entrar na Volks, lá você não era operador, você já trabalhava com qualidade. Sim, trabalhava com qualidade. Lá a gente praticava, tinha uma pré-montagem das peças que a gente abastecia a linha, mas também trabalhava com a parte da qualidade, onde a gente tinha a parte de direcionamento com QA peças, onde a ligação maior era com QA peças, aí lá iniciou com a trajetória. E também tinha ligação também com a audit também, que é onde que eu estou hoje. Então, lá Caramba, então quando você entrou lá, você já tinha contato com todo o pessoal da qualidade. Sim, porque onde que eles tratavam as peças, né? Praticamente a gente entregava as peças, onde que eles faziam a avaliação, onde que tinha o audit que demeritava as nossas peças lá, e onde que a gente tinha que justificar por que a má qualidade da peça. Então, por isso que eu falo, desde o início que você passa uma carreira, sua trajetória, é importante cada etapa do seu processo. Porque onde você vai adquirindo conhecimento, né? E lá na frente você vai ver a importância que tem de todo o processo que você passa. E aí você contou que você entrou quando você entrou na Volks, você entrou como um montador, normal. Você não entrou em nenhuma vaga específica, uma prova. Não, foi 7 anos apertando parafuso. Apertando chave de seta, montando vigia, montando para-brisa. Mas aí que tá a diferença, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, ele vai entrar porque tem pessoas que vão colocar ele. Não, foi desde lá de baixo, foi esforço próprio. E aquilo que eu falo, né? A gente dá muito ouvido pro líder que está direcionando você. Porque a gente pensa, mas ele não tem experiência. Tem. É o que vai te direcionar e levar o caminho que você está construindo dentro da fábrica. Eu conheço o Isaías, eu acho que ele não vai lembrar de mim, mas eu trabalhei com o irmão dele quando eu entrei na Volks como monteiro, lá no mezanino. Sim. Então, eu lembro do Isaías como montador, que ele subia lá conversar com o monteiro. E é interessante, porque como ele é o irmão mais novo, né? Eu tinha a impressão de que ele tinha entrado na fábrica junto comigo, assim. Eu tenho 18 anos de Volks, então eu achava que você era desse pacotinho do 2007. E aí, você falando dos anos de Volks aí, é legal saber disso. Porque a gente vê o quanto que tem que batalhar mesmo para conseguir chegar em algum lugar, que às vezes a gente vê só chegando, quando chega num cargo mais alto, mas não imagina toda a trajetória que precisa ter, né, para conquistar esse espaço aí. Ô, Isaías, só um ponto só que acho que me conectou com você, quando você falou que você entrou como preparador de carroceria, né? Eu tô há 18 anos na Volkswagen, meus 15 anos foi pintura, e na área de preparador de carroceria, tive oportunidade de 5 anos finais ser monitor da área de pintura, e quando você
para mim, a pintura é um processo muito complexo e, para mim, é o coração da fábrica. Esses dias eu estava conversando com o Alan, que vai ser o nosso próximo palestrante, e ele falou assim: Rafael, quem trabalha na pintura, trabalha em qualquer lugar. Então, a pintura é um processo, quem não conhece, acho que deveria conhecer, porque lá os desafios são muitos, é todo dia desafio, e com isso você cresce muito na sua vida profissional. Então, legal saber que você iniciou na pintura, uma área que é rica de oportunidade e que faz a gente crescer muito como profissional. Ali na pintura, é que praticamente a minha vida toda foi na montagem final, né, como residente fornecedor. Mas a pintura foi algo novo para mim, e foi que realmente lá aprendi bastante coisa, aprendi toda a sistemática, todo o processo da pintura. E foi na pintura antiga ainda. Então é uma pintura ali que era pequena e o processo era tudo próximo um do outro ali. Então é aquilo que eu falo, foi um ano que foi de aprendizado, que está levando, que hoje, onde que eu estou no Audit hoje, teve muito a agregar para mim hoje, relacionado à pintura, ao conhecimento que tem de pintura. Foi pouco tempo, mas o conhecimento que eu tive lá atrás, hoje, está me ajudando bastante a liderar ali o Audit ZP8 hoje. Quando você entrou na qualidade, Alice, você já entrou como... Eu queria entender, na verdade, assim, a pergunta, na verdade, a qualidade ela é dividida em inspetor de qualidade 1 e 2 ou não tem diferença? Ela tem diferença, ela entra com o inspetor de auditoria 1, aí depois vai passando os steps, ela vira produto de auditoria 2. Então é mais parte de grau salarial. Ah, tá, não seria uma questão de função. Não, ali no que há processo, não. Seria mais a step salarial mesmo. Entendi. E aí, depois que você entrou como inspetor de auditoria, você se torna encarregado do controle de qualidade. Sim. Conta pra gente isso aí. Esse foi um desafio grande, porque na época que eu entrei, a qualidade, ela estava praticamente... Não estava que nem hoje, né? Porque hoje a qualidade em si, ela está mais enxuta, e mais o processo mesmo, ele que... É aquela história, né? O montador faz, ele mesmo garante a própria qualidade. Então, a qualidade em si, no processo, na minha época, tinha os EPCs, os inspetores que liberavam lá nos EPCs, na partes móveis e ajuste. Tinha os inspetores que liberavam a venda do veículo, na oficina, voo do motor, inspeção inferior. E é aquilo que eu falo, agregou muito valor para mim, essa parte de encarregado no que é processo. Porque ali é onde que você trata com todas as áreas. Não especificamente só com a montagem final. Então, você acaba lidando desde o processo da estamparia até no final do produto e até no cliente final. E aí você acaba tendo que ter esse conhecimento com todas essas áreas, tendo um forte networking e também com as outras empresas também. Porque, querendo que não, o pessoal que há processos lá da Anchieta, Curitiba, eles também conversam com o que é processo de Taubaté. Então, vou dar um exemplo, o problema que eles têm lá, eles comunicam aqui também. Então, é um entrechamento entre as áreas, entre as qualidades, a padronização também entre as áreas. Então, foi onde que eu pude crescer bastante relacionado ali ao conhecimento de outras pessoas e agregou muito valor para mim, ao meu profissionalismo até hoje. Acho que está mudo sem som. Microfone, sem som. Isaías, uma pergunta. Todas as áreas, armação, estamparia, pintura, tem o seu processo de qualidade, isso? Sim, a estamparia ela tem os EP5, os EP5A e tem a clínica superfície. Mas é um número bem reduzido. Hoje é mais a amostragem. Ah, tá. Então, antigamente, a qualidade em si, ela tinha bastante... Ela mesmo liberava o processo. Hoje, não. Hoje, ela vai fazendo a amostragem aleatória. Então, eles não têm, igual vocês, um DKA ou KA para poder avaliando durante o dia o processo antes de chegar na montagem final? Eles têm as diretrizes deles lá. Eu não sei exatamente quantas calcerias que eles fazem, avaliam. Aí, por exemplo, o ZP5, ele avalia a calceria, chapa e também as partes móveis do veículo.
O ZP5A, ele avalia mais a parte de superfície, que aí já é na pintura. E a clínica de superfície, quando a estamparia ela vai liberar uma peça, uma peça vai produzir uma peça lateral, por exemplo, eles vai lá, faz uma amostragem daquele lote, ver como é que está esse lote que eles estão batendo na estamparia. Então é mais parte, o controle estatístico que eles estão fazendo. O controle final mesmo seria no DKA, no KA mesmo. O controle final assim, mais robusto aí seria o DK ZP8 e o KA ZP6. Onde que eles estão agora junto com a gente. Antigamente era separado, né, o audit com o DK. Agora a parte técnica do DK já passou para o audit. Então, futuramente, o DK como todo responde para o audit mais para frente. Ô, Isaías, na parte de liderança, qual foi o seu maior desafio? Como que você motiva a sua equipe? E nas horas da dificuldade, como que você consegue contornar para você direcionar o seu time? Mais na parte de liderança mesmo. Mano, na parte de liderança, acho que os pontos mais difíceis é lidar com pessoas. Porque existem pessoas de vários jeitos. Tem pessoas que ela faz aquilo que você está orientando, e tem umas que vai contra você. Então, essa dificuldade que um líder ele vai encontrar na frente dele são diferentes pessoas lidar com as pessoas. Porque o resultado dele, ele depende das pessoas que ele está liderando. O Everton acho que levantou a mão. Aí as pessoas... Oi. Não, Isaías, bom dia, né? Bom dia. Só aproveitando o gancho da pergunta do Rafael, né? Assim, para você gosta de ser o direcionador, né, da sua equipe, ou você gosta de dar mais autonomia, né, para sua equipe atuar ali no processo? O que você prefere? Tem que ter os dois. Você tem que direcionar e dar autonomia para as pessoas. Porque o seu resultado depende das pessoas que você está direcionando. Então, se as pessoas estiverem bem, o resultado ele vai vir automático. Porque você tem que aprender a delegar, a dar feedback, a direcionar as pessoas. Porque, que nem eu falo, as pessoas, elas que vão desenvolver, você vai desenvolver as pessoas vão te desenvolver. Então, quando você pega aquela pessoa, nossa, aquela pessoa me dá dor de cabeça, me dá isso, me dá aquilo, isso aqui. Ao contrário, essa pessoa, ela está te desenvolvendo. Essa pessoa que você hoje tem um pouco mais tem que trabalhar um pouco mais forte com ela, porque é uma pessoa bastante reativa, estou dando um exemplo, é a pessoa que vai fazer você crescer. É que vai fazer você tirar você da zona de conforto, aonde que você vai crescer profissionalmente, e o desafio seu é esse, é entender que essa pessoa e direcionar essa pessoa para que ela jogue junto com você no seu próprio time. Perfeito. Obrigado, Isaías. Ô, Isaías, você acredita que a liderança, no caso, você que entrou na Volks, né, como operador, e 24 anos, hoje você está como líder do audit, então, realmente, né, é uma carreira que de se orgulhar, né, por isso, por esse feito. Você acredita que você já sempre teve um perfil de liderança ou você acredita que isso pode ser trabalhado, pode ser criado em cada um de nós, por exemplo, aquela pessoa que às vezes acha que não tem um perfil de liderança ou deseja crescer na empresa? Vamos lá, essa pergunta aí é boa. Em relação a como que eu descobri que eu tenho jeito, assim, tipo assim, como eu fui trilhar pelo caminho da liderança. No trajeto desses 24 anos, qual que é a importância de ter? Você saber o que você quer lá dentro para você. Porque às vezes a gente pensa assim, eu sei lidar com pessoas. Eu gosto do que eu estou fazendo, consigo lidar com pessoas, tanto pessoas com pouca dificuldade ou menos dificuldade para trabalhar. Consigo direcionar a equipe, então você está no caminho da liderança. Porque às vezes a gente almeja assim, eu quero ser líder.
Mas será que realmente é aquilo que eu tenho a vocação, que eu tenho um dom, que eu tenho isso para conseguir fazer essa liderança? Porque às vezes eu posso criar uma expectativa que eu quero ser um líder, mas eu não sei trabalhar com pessoas. Aí você acaba se frustrando, porque depois que você passa com um degrau ali, aí é um degrau que não tem muito retorno, não tem muita volta nesse degrau que você entra. Então, o caminho da liderança hoje, por exemplo, você virou um líder lá na montagem final, na qualidade, alguma coisa assim. Você não tem mais volta. É um caminho sem retorno. Então, ali tem mais dois caminhos. Ou você vira um supervisor, ou você não aguenta e vai, pede conta. Então, assim, para você dar um passo desse, para você realmente querer ser um líder, você tem que entender assim, realmente é o que eu quero? Aí é no dia a dia. Como é que é você no dia a dia na sua área? Como é que você lida com as pessoas no dia a dia na sua área? As pessoas te respeitam? Você consegue ouvir as pessoas? As pessoas já trabalham por você, ser uma pessoa que motiva eles, ou porque você determina que ele tem que fazer ou deixar de fazer? Porque quando o líder ele começa a falar assim, ó, você tem que fazer do meu jeito, aí esquece. O resultado não vem, a área não vem, e o fim dele não vai ser muito bom. Agora, quando você tem ali no seu dia a dia, o seu trabalho, você tem um convívio com as pessoas, você consegue que as pessoas façam aquilo ou trabalhem junto com você, num propósito só, do resultado, aí começa a sua vocação para a liderança. Então, no trajetório de vocês têm que descobrir o que vocês querem primeiramente. Porque às vezes aparece um monte de oportunidade. Ah, tem aqui, tem ali, vou dar um exemplo, tá? Vou atirar para tudo quanto é lado. Mas qual que realmente é a vocação que você tem? Ah, não, mas eu quero, sei lá, sair do processo, eu quero ir para a qualidade. Aí você tem que trilhar esse caminho. E as oportunidades vêm, porque é bom você passar, foi no meu caso, foi bom eu passar pela pintura, foi bom eu ter passado pelo fornecedor, foi bom eu ter passado pela montagem final, foi bom eu ter passado lá pelo que é processo, foi bom eu ser encarregado no que é processo, e hoje eu estou na Audit, onde que eu estou, todas essas experiências que eu tive lá, do começo até agora, ela está fazendo uma diferença enorme para mim. E eu tenho muita coisa para aprender? Tenho. É onde que eu acabo aprendendo com meus colegas e parceiros de trabalho. Isaías, desculpa aí, Raia. Outra Não, coisa, pode falar. como você trata com a ansiedade nesses casos que você tem para lidar com funcionário, chefia, reportar para a Alemanha? Como você lida com a razão e o coração? Isso aí eu pratiquei bastante nas últimas semanas. Nas últimas semanas nós tivemos uma auditoria lá e foi tenso. Bastante tenso. É uma semana que você não dorme. Porque é um trabalho que você faz do dia a dia e aonde que eles vêm e falam para você está certo, você está errado. E a responsabilidade é toda cai nas minhas costas. Então, é aquilo que eu falo, é no dia a dia seu que você vai plantando aquilo. Então, exemplo, o que a Alemanha veio fazer aqui foi nada mais um resultado que você já está praticando lá desde o começo. Então, quando você faz as coisas assim, certa, corretamente, e no dia a dia seu, e você vai direcionando, falando corretamente com as pessoas, direcionando a planta como um todo, aí no final dá esse resultado que deu nessas últimas semanas. Mas é tenso, é fácil? Não é. Porque são pessoas que podem ali em 4 dias tomar a decisão da sua vida. Como um caso aconteceu já em outra planta que teve um problema particular relacionado à auditoria e teve que afastar algumas pessoas do próprio posto de trabalho. Então, é uma coisa que você tem que, é aquele que eu falo, né? A trajetória você tem que começar desde o começo. Porque se você tentar começar no fim ou lá para frente, o resultado não vem. Então, E é resumindo, aquele que eu falo. Você tem que ser íntegro, independente do resultado. Sim. No caso Independente dele, se ele tivesse fugido alguns meses, algumas etapas, pegariam você ou a sua equipe. Sim, sim. Então, por isso que é importante, o resultado não é do Isaías, o resultado é das pessoas que estão comigo. Então, é dos auditores que estão comigo lá, mais os auditores que estão no DKZP8. Então, o resultado vem deles, porque se eu fosse, eu vou fazer sozinho, não consigo. Sozinho ninguém consegue fazer nada. Mas como time, conseguimos fazer. Legal. Isaías, para você, assim, qual que é um marco na sua vida, assim, tanto de desafio quanto de realização?
Eu acho que para mim, dentro ali foi no QA processo, onde que a gente estava num ponto crítico relacionado à detecção de falhas que teve dentro do QA processo ali, que onde falhava muito, peças erradas, não detectava, tinha grandes falhas de detecção. Aí onde que foi que nós conversamos por isso que eu falo, depende muito das pessoas, né? Sentamos com os inspetores, fiz um bate-papo com eles um sábado e expliquei para eles a necessidade. Falei assim, ó, estou pedindo ajuda, porque nesse ponto também não é feio o líder chegar e falar assim, ó, eu preciso de ajuda. Então eu levantei, pedi ajuda para eles, expliquei toda a situação que está acontecendo, a pressão que está tendo relacionado à nossa detecção e da onde que surgiu as ideias, fazer um roteiro segmentado. Não sei se vocês já viram nas plantas o zigue-zague, aquelas fitas lá. Aí naquele projeto, com o time meu, eu trabalhava em 4 meses nesse projeto para implementar. E é onde que deu resultado. Aí deu resultado, foi fazer mais planta, foi para Anchieta, foi para Curitiba, onde que tomou uma percussão grande. Então foi um resultado do time. A gente foi até na final do plano de reconhecimento lá. A gente ganhou o prêmio, mas foi gratificante porque eu consegui levar uma boa parte do time lá, onde todos eles gostaram e ficaram motivados. Aí onde que eles próprios queriam fazer novas coisas, novas ideias e foi desenrolando. Então, para mim, foi um trabalho que a gente teve que apresentar lá na Anchieta, a gente apresentou do trabalho, apresentou para o diretor da qualidade, como que funciona, o resultado, e deu resultado. E acho que foi, para mim, foi bacana isso aí. Legal, parabéns. Que legal, Isaías. Então quer dizer que a forma de inspecionar o carro foi estabelecida na época que você estava no QA? Sim. Interessante. Foi bacana. Isaías, é coisa de forma, doido, né? Essa forma, desculpa, de inspecionar o carro, você pegou lá e lá na pintura? A pintura tem essa questão de linhas, de visualizar a peça em escanear. Isso veio da pintura ou algo que você percebeu que havia essa possibilidade de implementar no QA? Então, tinha uma empresa, que ela não está mais hoje lá, não sei se vocês conheceram, é o PDI. O PDI era uma empresa que ela ficava depois do ZP8. O que é essa empresa? É uma empresa lá de terceira, ela inspecionava o carro antes de mandar o carro para o pátio. Então, além de todos os gates de inspeção que tinha, aí eles acabavam olhando o carro no final. E pegava bastante coisa. Pegava peça errada, pegava risco, pegava um monte de coisa totalmente aqui, tipo assim, como que passou por nós na qualidade. Tinha espelho retrovisor de um lado vermelho, outro lado preto. Tinha revestimento de porta um lado, outra cor. Como que eles conseguiam detectar? Aí a gente começou, vestidor lesa, hein? Aí nós fomos lá, observamos eles trabalharem. Aí como é que eles faziam? Eles faziam segmentado. Aí cada um olhava uma parte. Aí a gente achou interessante, porque eles conseguiam detectar, a gente não conseguia detectar. Porque um inspetor, ele olhava o carro como todo. Então aí a gente começamos a observar, ele começava a olhar, quando chegava na parte traseira do carro, ele não tinha mais tempo. Aí ele olhava rápido o carro. E é onde que passava as falhas. Aí nós trouxemos esse trabalho que nós vimos lá no PDI para dentro da fábrica. É onde começou a dar resultado. Porque antigamente, eu vou dar um exemplo, eu olhava 200 itens. Aí segmentamos, cada um olhou 50 itens, mais ou menos. Legal. Interessante. Então, você pensaram fora da caixa, buscaram aprender com o seu fornecedor. Interessante essa, Caio. Está ouvindo? Está fechado. Estou ouvindo. Talvez a minha tela ficou em branco. É interessante essa visão de vocês e, como mais uma vez, pensar sair da zona de conforto, né? E é legal ouvir você, a sua forma de liderar, como você falou, o propósito da liderança. Interessante. Muito bom. Obrigado. Um grande fator que vocês vão enfrentar, e que eu também enfrento até hoje, tá, pessoal? São as pessoas que estão ao nosso redor. Porque é aquilo que eu falo, as pessoas são contentes com o que vocês estão fazendo? Não. As pessoas querem o seu bem? Alguns, mas a maioria não.
Porque quando você começa, se você fazer algo diferente no seu setor e começa a destacar, eles vão começar a te criticar. Só que aí que vai fazer você crescer. As críticas, ela vai fazer você levar um patamar. Porque eu falei no começo, a gente pensa assim, é só elogio, só elogio. Elogio é bom. Mas a crítica também ela é boa. E é onde que vai tirar você da zona de conforto. É onde que vai fazer você crescer. Então, aquilo que eu falo, vocês que estão buscando aí algo diferente para vocês, primeiro vocês têm que ver o que vocês querem. E depois fazer a diferença no seu dia a dia ali. Pode falar, Vicky. Outra coisa. Você sente diferença? A gente trabalha no mesmo lugar, fazendo o mesmo serviço, com equipes diferentes. Equipes do primeiro e do segundo turno. Vocês sentem que tem diferença também lá no final? Bastante. É porque a gente Sempre. só tem a Camila aqui do primeiro turno, né? Mas eu acho que ela também deve perceber a mesma coisa. A gestão é diferente, os funcionários é diferente, mas a gente faz o mesmo produto para fazer do mesmo jeito, mas parece que nós estamos em fábrica diferente. Eu queria saber de vocês, que chefia também, se vocês também sentiam essa diferença também. Não sei se a Raira sente Então, também, o Felipe, o Galvão lá, o Alexandre. Mas para a gente que está na ponta da linha, eu fui monitor há algum tempo, a gente sentia essa diferença. existe essa diferença, mas eu percebo que nas reuniões que estão tendo agora, principalmente com a vinda do Miguel para cá, ele está batendo forte relacionado a trabalhar em time. Então, um grande fator que ele está cobrando das pessoas não ter bandeira, por exemplo, eu sou de qualidade, eu sou do primeiro, eu sou do segundo, eu sou da estamparia, eu sou da piloto, não, um time só. Então, porque hoje, como que funciona? Eu tenho um problema, qual turno que é, não é meu, não é da área, então o resultado não vem. Então, essa mudança, esse pensamento aí, está vindo forte, que eles têm que mudar, para a gente chegar ao resultado que eles estão querendo, relacionado tanto a volume quanto a qualidade. Então tá vindo forte essa onda relacionada para trabalhar como time. Eu acho que um ponto do segundo turno, os meninos estão aí, é porque a gente tem pouco acesso, né, às coisas, assim, tanto administrativo quanto QA, peça mesmo. Então, no meu caso, como monitor, eu sempre senti muita falta disso, porque a gente tem ali das 3 às 5 só para correr atrás do primeiro turno inteiro. Então, às vezes, a gente fica refém de e-mail. A gente tem que ficar mandando e-mail porque é o jeito que a gente tem de cobrar. Então, o segundo turno, a gente sente muita falta de ter apoio mesmo, né? De ter terceiros ali apoiando a gente. Acho que é uma das questões dos meninos também, né? Um dia eu estava participando de uma reunião e uma pessoa lá de cima falou que o segundo turno tem uma característica. A gente consegue lidar com o processo sozinho. Por quê? A gente dá 5 horas, nós ficamos sozinhos no processo. Então, nós temos autonomia de resolver problemas. E com isso, o segundo turno tem uma capacidade maior de responsabilidade, entre aspas. E também em questão do horário, né? O primeiro turno entra às 6 horas, então a pessoa está acordando, até a pessoa 10 horas vai acordar, o segundo turno já chega já com uma energia lá em cima. E tem uma questão psicológica da pessoa e questão do clima também ajuda também a contribuição de um resultado melhor na linha de produção. E também a nossa questão de resolver os problemas, porque não tem chefia, não tem gerente, é só nós, temos que resolver, e com isso a gente cresce mais ainda, e por isso que o segundo turno, às vezes, se destaca por questão de saber resolver as coisas mais rápidas ao longo dos dias. Assim, aproveitando ali também, né, a mesma coisa eu sinto, sou monitor, né, do time 12 da montagem, como o Rafael falou, a gente tem muita autonomia, geralmente por não ter, né, esse suporte das áreas ali do entorno, mas eu acho, assim, que na montagem ali de Curitiba, né, eu não vejo muita diferença de trabalhar em equipe dos dois turnos, pelo menos da nossa área, sabe? Tudo que a gente vai fazer lá em mudanças, a gente sempre decide nos dois turnos, né? Monitores, líderes. Não sei se o Isaías pode concluir ali, né? Se tem essa parceria de primeiro e segundo turno, os líderes conversam bastante, né? Sobre mudanças, né? A única coisa assim que
que eu acho que falta mesmo, talvez é uma área de suporte mesmo, né, para o segundo turno, mas acho que, no geral, as equipes, elas se somam, sabe, tanto do primeiro como do segundo. Então, parte de liderança, eles são bastante unidos, relacionados em primeiro e segundo turno, porque eles conversam entre eles o dia todo. Ó, o horário que for, tem um que manda mensagem para o outro, ó, tem esse problema aqui no meu horário, eu não consigo resolver, eu tento resolver para ele. Então, entre eles, essa parceria que tem entre eles, que nem vocês falaram assim, eu entro todo segundo turno. Mas vocês também podem fazer com o seu parceiro do primeiro turno. Aí vocês podem dar o primeiro passo. Eu dou um exemplo, não tem um pessoal, time técnico, suporte técnico para resolver esse problema. Mas aí na troca de bastão, você pode trocar uma ideia com o monitor do primeiro turno, ou com o operador do primeiro turno. Ó, a gente está tendo dificuldade aqui, consegue ver com alguém para vir aqui ou para resolver esse ponto? Porque querendo, você vai fazer parte também dessa resolução do problema. Então, os dois times trabalhando junto, eu vejo isso muito pela parte da liderança lá, da montagem final, que eu fico mais em contato com eles. Entre grupo eles, um liga para o outro, pra vocês terem uma ideia. Eu sei que é errado na horário fora do horário de serviço, mas entre eles mandam mensagem. Ou fala assim, ó, tô com um problema hoje, sei lá, no braço 2, no braço 3, a peça tal. E o primeiro turno, o líder do primeiro turno, ele já tenta ajudar ele na parte técnica com o pessoal do processo, da piloto. E tá tendo também uma cobrança enorme nisso aí, relacionado a suporte para o segundo turno também. Principalmente da parte da piloto, do pessoal lá. Existe uma cobrança forte, porque tem que ter pessoas também para suportar o segundo turno. O ano passado tem um workshop, e um dos pontos levantados foi esse, que não tem o segundo turno, praticamente, que vocês falaram, anda sozinho. Não tem nenhuma parte de suporte técnico para, se caso estourar alguma coisa, não tem que fazer, vai ter que esperar no outro dia para resolver. Então, uma das grandes cobranças é que tem essa. Às vezes dá um problema, a maioria das vezes faz o quê? Não tem um suporte, a gente tira aquilo ali, e depois no outro dia, 6 horas. Então, esse tempo, às vezes, é muito grande. Se dá um problema, sei lá, 5 horas, 5 e meia, aí até resolver o problema, o pessoal vai entrar às 6 horas, acertar, até pensar em ver já foi, um turno inteiro. Então, tá tendo também um bate-papo relacionado para melhorar o suporte. A piloto também está contratando um contrator, acho que deve contratar mais gente também, para dar um suporte, principalmente para a montagem final lá, que é as partes de dispositivo. Mas tem também um trabalho relacionado para dar um suporte mais para o segundo turno também. Mas é aquele que eu falo, vocês também podem fazer a diferença, fazendo que o seu parceiro no primeiro turno te ajude naquele tema. Ô, Isaías, você falou bastante dos desafios da liderança, da questão da zona de conforto, né? Que um líder acaba, às vezes, a gente olhando e falando, pô, esse líder é difícil de lidar, mas ele acaba te tirando da zona de conforto, te faz crescer. Você teve na sua trajetória algum líder que você olhou e falou, cara, esse cara foi o meu mentor, ou esse cara eu quero ser parecido com esse cara? Teve alguém que você olhou e falou assim, ou teve alguém que você falou, cara, eu não quero ser parecido com esse cara? Então, vamos lá, que nem eu falei no começo. Teve um cara que me incentivou bastante. E é um cara que o pessoal olha para ele assim e fala, esse cara é difícil trabalhar com ele. Cara, mas foi um cara que me direcionou muito. Foi um cara que sempre, aquilo que eu falo, me direcionou, falou assim, ó, esse é o caminho. E no dia que eu fui promovido lá, que eu passei na prova para inspetor no que é processo, o que ele fez? Ele levou minha avaliação e foi junto comigo. Aí ele pegou e escreveu um texto na minha avaliação. E falou pro chefe, pro supervisor na época, que era o Marcelo de Freitas, vou falar um dele, que já saiu de lá já. E falou para ele, falou assim, esse aqui vai ser o futuro encarregado seu do que é processo. Então foi um cara para mim que ele me ensinou muito, explicou muito partes assim, ó, por que é o certo, o que é errado, ó, por que é isso, por que tem que fazer corretamente, porque desde o começo eu aprendi muita coisa com ele. E ele é um cara bem sistemático, ele gosta da área dele organizada, a auditoria quando vem, ele é chato para esse tipo de coisa. Mas é que nem eu falo, depois, quando chegar uma auditoria, alguma coisa ali, você já está preparado, não precisa sair que nem um doido para tentar acertar a área, né? Mas foi um cara, ele tá lá ainda hoje. A Raio tá dando até risada, até. Camila? Mas é aquele que eu falo, ele fez eu sair da zona de conforto. E depois, foi o supervisor do que é processo. Ele batia doído.
aquele batia até não querer mais. Mas ele batia, mas ele não tinha maldade em te prejudicar. Ele batia para você crescer. Então a gente tem que saber separar o que é um líder, aquele um que realmente não tem gestão, que é aquilo que eu falei para vocês. Tem líder que quer ser gestor, pessoas que querem ser gestoras, mas não tem o perfil. Aí dá algumas pessoas, eu vou promover o fulano de tal porque é meu amigo. Não pode. Você tem que promover se a pessoa realmente tem capacidade. Porque às vezes você vai promover uma pessoa que daqui a um tempo você vai ter que mandar ela embora. E é onde aconteceu na minha área que eu estou hoje. Vou falar porque a pessoa já saiu, mas não falo o nome dela. Mas tentaram colocar uma pessoa lá que a pessoa não tinha perfil. Eu falo porque eu conhecia a pessoa. E em 7 meses a pessoa foi embora. Não soube administrar a área. Foi na onde que eu entrei lá dentro. Não entrei, foi para o audit. Então, essa discernimento para falar assim, se o líder é bom ou é ruim, a gente tem que saber. Porque às vezes a gente pensa, puta, aquele cara pega no meu pé, aquele cara é chato, aquele cara é isso, aquele cara é aquilo. Mas é o cara que vai te fazer crescer. Aí você vai pegar aquele cara que fala amém para tudo, aí é o cara que pode esquecer que você vai parar no que você tá. Você tem que ter um equilíbrio, um meio termo. Certo, Isaías. E depois que a gente parou aqui, quando você era encarregado do controle de qualidade, depois você se torna analista de qualidade. O que seria o analista de qualidade? Cara, essa função, na realidade, era só de papel, como analista de qualidade. Seria um GU no segundo turno, porque a área da qualidade ela acabou perdendo essa vaga quando acabou o terceiro turno. Então, na qualidade, ela tinha um supervisor no primeiro e um GU no terceiro turno, que tomava conta do segundo versus o terceiro turno. Aí, como acabou, não teve mais essa função. Então, aí, no caso, me promoveram de encarregado para analista. Aí, de analista, eu fiquei, tipo, Saleme, por exemplo, aí da montagem final, mas pela qualidade, mas como analista. Mas fazendo praticamente a função. Fiquei 2 anos nessa função. Certo. Pode falar, Alexandre. Bom dia a todos. Isaías, eu sou Alexandre, trabalho no time 3 do segundo turno do Orlez. Gostaria de saber, assim, dicas, sugestões de preparação para participar desses processos seletivos, vamos lá, voltado para a área da qualidade, pré-requisitos, o que você buscou para estar se preparando para participar de um processo seletivo? Eu sou formado, a minha formação é engenheiro de produção, e quando apareceu a oportunidade, aí geralmente cada área ela tem os seus requisitos que eles acabam pedindo, né? Eu vou dar um exemplo pela qualidade o que eles pediam. Eles pediam, acho que a informação, tem que ter algumas informações, engenharia podia participar, administração podia participar, acho que técnico também podia participar. Então, é aquilo que eu falo, primeiro você tem que em cada fase, cada área, ela tem a matriz de qualificação, que ela tem uns requisitos, o que precisa realmente para cada função. Aí isso aí eu posso ver o que precisa lá, eu te passo. Tá. Por exemplo, tipo, com relação assim, ao material de estudo, por exemplo, é uma área nova, então, de repente, você não tem tanta informação do que precisa. Será que o que se pede ali é alguma coisa geral ou é específico da área? Porque se for específico da área, a pessoa mal entrou, então não sabe como que é, o que pode cair, né? Fala em questão de se preparar para um processo como esse. Então, eu não sei se tem alguém que fez alguma prova recentemente aí. Acho que deve ter gente. Eu fiz, eu estou há um ano e 8 meses na qualidade. Eu fiz ano passado. O que cai na prova é o roteiro da montagem, qual que é o percurso saindo do ZP6, passa pela cabine de rolagem, vai para o ZP7, ZP8, cai sobre falha A, falha B, o que é a falha C1, fala sobre, eles pedem a nota do audit, a nota do ZP5 pintura, ZP5A, DKA, a falha, o audit final do produto, cai bastante questão de raciocínio lógico, para você ver uma figura, ver qual aquela figura que realmente é a mesma, questão que na parte do QA, na parte do ZP7, que vocês são parcial, você precisa ter uma boa visão, a questão de você inspecionar o veículo, então cai esse ponto também, caiu para mim,
cai sobre integridade, de qual forma você vai lidar de algo no seu time, fala sobre alguma situação do seu time, o que você vai fazer. Eu tive uma discussão com um amigo, de qual forma eu vou lidar com isso. Então, a prova é em geral, mas ela bate mais questão de falhas do audit, que a pessoa da qualidade, que ela tem a responsabilidade muito grande em questão de falha, né? Até eu falo que o pessoal da qualidade é o olho do cliente. Então, se passou pela qualidade, o cliente vai pegar. Então, esses são os pontos. Quando eu fiz a prova, eu peguei bastante material com o pessoal da qualidade, os auditores me passaram, os analistas me passaram, Rafael, estuda isso. Acho que esse material aqui é legal. Dá para vocês pegar também lá no Audit DKA, tem aquele livro da relação à diretriz do produto. É um material que não pode tirar foto, mas você pode ir lá no horário de janta, ler a diretriz, ver a zona 1, zona 2, zona 3, e são bastante pontos que estão lá, que caem na prova. No meu caso, eu sou formado em gestão da produção industrial, então foi um requisito que estava pedindo em Curitiba, a pessoa tenha alguma formação técnica ou tecnólogo, ou até de uma graduação para poder participar do processo. Recentemente eu fiz a gente chamou de door tour, pela montagem final. Eu sou monitora vai fazer 3 meses, e aí deu uma parada de linha lá por falta de carroceria, aí eu peguei a minha equipe e saí andar, para eles entenderem como que afeta algum erro deles durante todo o processo, né, até a parte da prova d'água. E aí eu tive bastante pergunta de, nossa, como que eu faço para trabalhar aqui no ZP7? Como que eu faço para trabalhar aqui na rodagem? E aí uma das dicas que eu dei para eles é justamente sair da zona de conforto. Muitas vezes dá essa parada de linha, a primeira coisa que o funcionário faz é sentar e pegar o celular para mexer, ou ficar conversando, né? Ficar ali na própria área. Falei, gente, pega esses momentos e sai e pergunta o cara do ZP6 o que ele fez durante a trajetória dele ali na Volks para chegar no ZP6, o que ele fez para chegar lá na rodagem, né? Então eu acho que esse network vai fazer toda a diferença daqui para frente. O que o Isaías falou é enxergar o além da onde a gente trabalha, né? Sair andando e conversando com outras pessoas e querer conhecer outras pessoas, a trajetória delas para chegar onde a gente almeja, né? Eu acho que faz toda a diferença. Eu fiz a prova do QA recentemente, então, com o Alexandre, respondendo ao Alexandre, mais raciocínio lógico, conhecimento de QA é nada mais do que a gente já conhece na linha, então, o que você não sabe sobre nota de audit, falha A, falha B, falha C, perguntar para o monitor, para o líder, que isso aí acho que todo funcionário deveria saber, mas às vezes por falta de comunicação acaba não sabendo, mas então é obrigação do líder, do monitor, explicar isso para qualquer funcionário. E os erros que o Rafael falou, jogo de 7 erros para ver se você consegue ver detalhezinho assim, quase que imperceptível na imagem, mas você tem que ficar atento. Então, é uma prova que quem está dentro da montagem, né, que eu fiz para o QA da montagem, é uma prova que é tranquila, nada além do que já não faz parte da nossa rotina. Isaías, né? Não sei se você pode. Nós temos a tão temida FP, né? Quando vem uma FP lá, todo mundo fica desesperado e procurando ações, né, para conter. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente qual que é o impacto lá, né? Lá na ponta final, por exemplo, uma FP lá do ZP8. Como que é o processo para agir, né, para conter esse tipo de falha? E aí, mais nesse sentido, o que você poderia explicar para a gente aí? Vamos lá, a FP é um parto mesmo, a FP. Todo mundo adora isso aí, né?
A falhar, eu penso assim, é o impacto se eles não pegam ali, o cliente lá fora vai receber aquilo lá. Aí, como é a tratativa? Eu penso assim, às vezes as pessoas pensam assim, eu vou responder uma FP por responder para chegar amanhã e não ter discussão, porque se eu não preencher, aí não está tratando realmente a ocorrência. Então, quando você pega uma ocorrência A, por exemplo, e eles abrem esse documento, porque é um documento que eles ficam registrados, e depois eles passam pela auditoria, aonde que ele compara o sistema, se teve, porque o inspetor ele fala, tive uma ocorrência A, ele lança no sistema. Então, o líder do processo, ele tem que abrir a ocorrência A. Porque se tiver uma auditoria, ele compara aquilo que o inspetor marcou, ele vai até o sistema DFP, se não tiver aberto, aí ele tem o demérito. Então, tem essa gravidade da ocorrência A, onde que tem umas auditorias que sempre elas aparecem e olham geralmente o sistema. Então, o que eu falo? Passa, às vezes, também até pelo processo, onde que é em campo, e depois é um pouquinho mais complicado, quando detecta em campo lá, usando a ocorrência A, aí vem via pessoal do CTV, onde que chega gerencialmente, onde que vai ficar medidas no inspetor que deixou passar essa ocorrência A. Mas a tratativa é simplesmente um documento que eles abrem, que eles têm um padrão que eles têm que abrir, o procedimento que eles têm que cumprir. Mas, você acha que usando o nosso processo, que a Volkswagen já está colocando a IA, inteligência artificial, ela vai conseguir mapear essa falha que nós temos no processo e conseguir cobrar mais na casa raiz? Você acha que a IA ela pode contribuir futuramente para resolver esse ponto, ou melhorar esse ponto no nosso processo em geral? Essa é difícil para responder. Porque é aquilo que eu falo, né? Você está mexendo com pessoas. Então, a pessoa em si, ela vai errar. Não existe um processo perfeito. O que ela vai ajudar, sim, na parte dos problemas, começo, meio e fim. Aí, aquilo que eu falei, não julga as outras áreas, que é a piloto, outras áreas que fazem o tipo de análise, porque eu percebo também que atividades também estão no limite. Então, às vezes, muitas áreas estão sobrecarregadas. Então, às vezes, uma pessoa toma conta de muita coisa. E o cara não consegue. O cara vai, tipo, o bombeiro, vai pagando incêndio onde que der mais rápido. Então, às vezes, a gente acaba aqui meio crucificando a pessoa, ele, pô, ele não resolve esse problema, mas também ele não tem o suporte devido. Então, às vezes, eu vejo, às vezes, um cara do back-end que ele toma conta de tudo. E não consegue. Então, pra mim, do meu ponto de vista, falta braço. Então, você pode pôr o que você quiser, se não tiver pessoas treinadas, pessoas que saibam fazer o que tem que ser feito e dar o suporte para as pessoas, a gente consegue chegar. Obrigado. É isso aí. Então, saindo de analista da qualidade, que você disse que era mais uma função gerencial ali, né? Você entra no audit. E como que foi essa etapa da sua carreira para você entrar no audit? Essa carreira eu não queria, não. Não foi você que escolheu isso aí, não? Não, essa eu não escolhi, não. Essa aí foi que chamaram mesmo e falaram assim, precisa lá, você tem que ir. Foi mais ou menos isso. Só deixa eu entender. Eu já tinha construído já uma carreira, já, praticamente, que é processo, e praticamente estava nos finalmente ali para subir mais um degrau. Aí, que eu falei, como surgiu uma auditoria lá e teve um problema sério dentro do audit, aí eu falei assim, vai ter que ser você vai ter que ser responsável lá. Aí foi que eu abracei a causa. Mas para mim hoje, me arrependo? Não. Porque é um crescimento que, vou falar uma coisa para você, dos meus 24 anos aí, tô lá já há 4 anos no audit. Tem coisas que eu nunca imaginava que eu ia conhecer. O network é grande. É uma área que tem uma força, é uma área que é criticada, é uma área que a pessoa tem vontade de matar o Isaías, mas é aquilo que eu falo, eu sigo a diretriz onde eu sou medido também pela Alemanha. Mas, cara, é uma coisa que eu aprendi muito nessa área, foi de isso que vocês estão fazendo. Cada pessoa de planta tudo diferente, área diferente. Cara, isso tem muito no audit. Tem muita parceria entre o audit, porque eles são praticamente padronizados. O mesmo chefe do audit, eles avaliam todos do mesmo jeito. A diretriz lá é mundial. Então, o mesmo critério que tem em Taubaté, tem na Alemanha, tem na China, tem tudo quanto é lugar. E temos encontros deles, que tem anual. Dessa vez foi com os auditores, a gente fez lá em Curitiba, mas o ano passado foi em Ingolstadt, lá na Audi, da Alemanha. Eu nunca imaginei, esses 24 anos eu nunca imaginei conhecer a fábrica em Ingolstadt, nem sei onde que fica, nem sei como que é. Cara, foi uma experiência incrível. Então, resumindo, acabei conhecendo através do audit lá na Argentina, fiquei lá praticamente uma semana a cada 3 meses, dando suporte com um líder lá, um novo lá. Aí fui para Ingolstadt lá, conhecendo lá também, a Audi lá, conhecendo outros líderes, outras pessoas. Você acaba, cara, é muita gente. Você conhece gente do México, da China, a líder da Argentina, dos Estados Unidos, cara, é muito gratificante. E você tem contato direto com a Alemanha. Mas, Isaías, Deixa eu ver você também. Perdão, você disse, você trabalha no caso direto com a Alemanha. Você aqui na Belco Taubaté, você é um funcionário de Taubaté ou você trabalha exclusivamente nesse setor de audit para a Alemanha? O meu chefe é de Taubaté, mas eu respondo para a Alemanha. Por exemplo, meu chefe seria, não sei se vocês conhecem, o Frank, que agora antigamente era o Martin, e agora é o Frank, que é o Best Light da qualidade. Só que ele não pode intervir no audit, é meio contraditório as coisas. Então eu respondo para ele aqui, mas tecnicamente eu respondo para a Alemanha. Aí a gente tem um representante aqui na região agora, que é o Cláudio, antigamente era o Martin Lito. A gente acaba reportando para ele e ele é a nossa ligação para a Alemanha. Então, por exemplo, tem uma mudança que o meu chefe quer fazer lá, para de fazer isso para não pode. Aí tem que ser determinação da Alemanha. Aí esse nosso representante, que é da região SAM, ele faz essa ligação para a Alemanha. Entendi. Então, no caso, aqui você seria como uma polícia da qualidade. Sim. Muito bem visto. Tem gente que me conhece, eu não conheço. Mas é interessante você falar a respeito desse network todo que você acaba adquirindo, né, por estar nessa posição. Mas antes disso, né, nesse decorrer de você analista, encarregado, inspetor, você tinha essa questão também de estar em outras plantas, conhecer outras pessoas, esse network? Era possível ou isso só aconteceu quando você se tornou ali líder do audit? Cara, tinha no que é processo, mas era bem pouco. Era mais contato com o pessoal da Anchieta e Curitiba. Mas era pouco também, não era igual hoje é o audit. Por isso que eu dou parabéns para vocês, mantém esse grupo, porque é muito importante. É uma coisa que abre a mente, nossa, assim, somente minha, que abriu bastante. Você sai um pouquinho da caixa, pensa um pouquinho fora, pensa como um todo. Porque você fica naquele mundinho seu ali, e fala, céus, a terra, não vai pra frente, não vai pra trás, aquele cara não gosta de mim. Cara, aí você se amarra nisso, aí você não desenvolve mesmo. A hora que você para de pensar assim, nossa, eu tenho que pensar que vocês estão pensando, diferente dos demais. Aí você vai crescendo, você vai evoluindo. E o fundamental é sempre receber feedback. E o feedback é aquele que a gente escuta, dependendo se seja bom ou ruim, escuta. E o que te for bom pra você, você pega. Se não for bom, você joga fora.
Mas isso é bom, sempre vocês pedirem feedback pro seu líder ou pro seu próprio parceiro do seu trabalho. Aí eu sempre faço isso, sempre peço, tem uma coisa que possa ser diferente, até pros auditores, quando eu faço a avaliação com eles. E eu pego assim, beleza, já foi essa avaliação, agora eu quero um feedback sobre Isaías. O que tá certo, o que tá errado, como conduzir. Cara, e tem bastante coisa pra gente melhorar. E às vezes a gente pensa assim que a gente sabe tudo, que a gente é perfeito. Não, a gente tem bastante coisa aí. E aí você acaba crescendo. E aquela pessoa que tá do seu lado acaba criando confiança em você. E é onde, naturalmente, o seu trajetória, sua dentro da fábrica, ela vai construindo, e daqui a pouco você tá em lugares que vocês queiram estar. Você tem algum sonho de almejar uma posição ainda? Né? Eu sei que o audit, talvez, para alguns é uma posição muito desejada, mas, como a gente falou, por outros é uma posição que não tão bem vista. Mas você tem algum sonho de ainda alcançar uma posição aqui na Volkswagen? Eu tenho sonho de trabalhar fora. Na Volkswagen mesmo, mas a planta lá fora. O que você já, a pergunta é, você já teve uma experiência parecida e olhou e falou, cara, isso é legal. Nessas viagens, como é que é? Então, quando você começa a fazer esse network, fazer mais planta, aí você acaba conhecendo outras plantas, outras pessoas, outras culturas assim, cara, dá uma motivada boa em você, pra querer fazer. Mas fazer, você quer crescer dentro da Volkswagen hoje, eu sempre tenho uma coisa comigo. Acho que a trajetória, às vezes a gente planeja, né? Eu quero ser isso, aquilo. Mas não, é Deus que direciona, você vai fazer a sua parte, e Deus vai fazer a parte dele. Porque às vezes o plano seu não é o plano dele. E os planos deles pra sua vida é outro. E pode ser que os deles são melhores do que o nosso. Então, eu nem imaginava de fornecedor, residente, aonde eu parar que estava no audit. Então, lá atrás, quando eu entrei há 24 anos atrás, eu trabalhava com audit, indiretamente. Eles auditavam peça minha, habilitavam peça minha, e eu tinha que melhorar a peça minha, relacionada a isso aqui. E esse mundo deu a volta em 24 anos, e eu tô lá no audit hoje. Onde está me proporcionando várias coisas. Aproveitando o gancho do Isaías, que trabalha lá fora, depois compartilho com vocês no grupo, a Volkswagen, ela criou uma empresa paralela, uma startup. Ela está construindo 3 fábricas de bateria do mundo. Uma na Alemanha, Espanha, Valência e Estados Unidos. Chama PowerCo. Então, no final de 2006, ela inicia na Espanha. Já está atrasado a giga fábrica de bateria do mundo. Ela vai fazer tudo do mundo inteiro da Volkswagen. A previsão é de pegar 3 mil funcionários. E agora ela está recrutando pessoas tipo, com talentos, com dons. Então, é uma equipe de várias pessoas do mundo inteiro que forma esse time da PowerCo. É bem interessante, depois eu compartilho no grupo, faz o cadastro lá. Então, é uma empresa que ela começou pequena, mas daqui 1 ano, 2 anos, ela vai ser gigante no Volkswagen. É uma oportunidade de quem está no Brasil, que quer trabalhar lá fora, é importante. Então, eu fico essa dica para vocês, depois eu compartilho no grupo o site da PowerCo. Obrigado. Isaías, como você comentou com relação a áreas técnicas, né, no processo da qualidade, e você falou sobre o laboratório, que é uma área que eu tenho uma certa afinidade e interesse, né? Eu sou formado em engenharia mecânica e trabalhei há 12 anos na Ford como inspetor de laboratório e na Tenaris, uns 3 anos atrás, como técnico de laboratório. Diz uma coisa, no laboratório, eles abrem o processo seletivo também ou é uma questão de indicação? Tipo, para fazer ensaio de extração, dureza, ensaios de metrografia? Como que funciona lá? Então, a última contratação que teve no laboratório de Taubaté é um pouco, como se diz, defasado. O forte mesmo é na Anchieta. Anchieta, realmente, então, às vezes tem uns testes que eles precisam fazer aqui, eles mandam para a Anchieta fazer. Aqui, praticamente, são 4 pessoas só no laboratório. Então, teve uma vaga que surgiu, eles pegaram até o Gabriel lá na pintura. E geralmente são vagas especializadas. Então, o cara tem que ter um conhecimento em parte de química, alguma coisa bem específica da área. E aí, para isso, como o grupo deles são pequeno, praticamente 4 pessoas, então tem que ter uma pessoa que já tem algum conhecimento relacionado ao que eles fazem no dia a dia ali. Então, nessa última contratação que tiveram, chamaram o Gabriel da pintura lá. Não sei como é que foi o processo seletivo dele, entrevista dele, não sei. Eu sei que ele já tinha experiência na parte da pintura, na parte de química lá, aí acabaram contratando ele para qualidade. Certo, obrigado. Te falasse mais em relação à área química, né? Mas, por exemplo, lá eles fazem, sabe dizer, eu nunca fui lá, né? Mas eles fazem ensaio, dureza, preparação metrográfica, desde a preparação do corpo de prova, até o ensaio, até a verificação de microestrutura, microscópio. Tudo isso é feito lá? Tem esse tipo de... Eu não sei exatamente qual que é a função que eles exercem lá, porque o laboratório fica um pouco distante lá dentro da fábrica, ele fica para fora da fábrica. Então, os testes realmente que eles especificamente fazem, eu não sei te responder. Mas eu posso saber e responder. E é um fator bom para vocês. O audit também fica a portas abertas também. Se você quiser passar o dia lá no audit, me dá um toque. Essas áreas também que vocês têm interesse também de passar um dia lá. Seria bom também vocês dar uma olhada também. E consegue. Já pode ser um projeto aí já, ó. Turna, na própria fábrica, algo que eu sempre preguei em Curitiba. As pessoas precisam conhecer a sair da sua casa e conhecer a casa do vizinho. Isso amplia conhecimento e faz network. Quem sabe a gente pode montar um projeto isso, nós mesmos apresentar isso. É interessante e contribui com todo mundo, né? Ô, Isaías, a gente já está caminhando também para o final da nossa live. Queria fazer umas perguntas para você, uma pergunta simples agora, não só ao Isaías, líder do audit, mas você, a pessoa Isaías, fala pra gente um hábito que você tem no seu dia, que você fala, cara, isso aqui eu acho importante. Cara, o hábito que eu tenho, assim, eu vou falar que eu acho que é o dia a dia de cada um de vocês. Quando você chegar no seu limite mesmo, quando tiver no seu processo dia a dia, você vê assim, puta, hoje não tá aguentando, hoje não dá. Cara, respira, sai de perto, tenta procurar aquilo que você gosta, e depois você volta pra continuar fazendo o que você tá fazendo. Porque hoje, infelizmente, o dia a dia nós estamos vivendo, a resiliência é o ponto fundamental. Porque hoje muitas pessoas estão perdendo, às vezes, a cabeça por pouca coisa. As pessoas estão se perdendo, se afastando por coisas mínimas. Então tem que ter esse equilíbrio. Aí você vai encontrar esse equilíbrio naquilo que você mais gosta. É isso aí, Isaías. Acho que é um ponto para todos nós, né? Independente do cargo, da hierarquia que a gente está, no trabalho, família, todos nós passamos por esses momentos e esse respirar, voltar ali para aquilo que nos agrada, né? Pelo menos tentar sair daquele problema, acho que é muito importante. Isaías, muito obrigado por compartilhar a sua história, seus aprendizados aí, suas vivências com a gente. Tenho certeza que muita gente vai sair desse bate-papo aqui inspirado ou refletindo sobre tudo que foi falado, com objetivos, tentando trilhar um caminho aqui. Para quem acompanhou a gente
até aqui, vocês todos que estão aqui, se não fazem parte do grupo, conectar pessoas, a gente fica o convite, vamos participar do grupo, esse grupo reúne, hoje a gente está falando com o Isaías, mas a gente faz um encontro mensal, e não só um encontro na live. Isaías, esse grupo, na verdade, ele, como o nome dele, o objetivo dele é conectar pessoas. Então, vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente, né, até o Rafael estava aqui, eu trabalho no Dorless, e eu estava com uma ideia, um projeto de fazer por Dorless, e comentaram comigo um pessoal, até o Benjamin foi um deles, que foi para Curitiba um tempo atrás, falou, cara, lá em Curitiba é feito de uma forma diferente. E aí entrei em contato, por conta do grupo, entrei em contato com o Rafael, falei, Rafael, você consegue ver para mim como que é feito o processo em Curitiba? E aí foi passado pra gente, ó, é feito assim, a gente faz dessa forma. Então isso agregou bastante pra a gente poder fazer um projeto, apresentar um projeto. Então para cada um de nós que tá aqui, você, Alexandre, se não estiver participando do grupo, gente, vamos participar, porque isso agrega bastante. Você pode agregar um conhecimento e às vezes uma coisa simples que a gente fala, cara, eu faço aqui todo dia normal. Mas para alguma outra pessoa, isso pode ser uma mudança, pode ser uma ideia, pode sair daí uma ideia, alguma coisa de desenvolver um projeto aí. Então, queria agradecer a todos vocês. Se alguém tem mais alguma pergunta aí, Isaías. Eu queria só agradecer também, novamente, a oportunidade, agradecer ao Isaías. Acho que é uma referência para todos nós, né? Então, agradecer mesmo a oportunidade. Igualmente, só agradecer. Obrigado, Isaías, pelo tempo. E a todos vocês que estão participando aí, que é um projeto nosso, né, que a gente está participando e cada um pode colaborar. O Rafael, ele iniciou isso aí com o BJ e, enfim, nós, acredito que nos próximos encontros a gente vai estar sempre aumentando o número de pessoas, espero que haja uma colaboração de todos, né, e é isso, gente. Obrigado a todos aí. Vamos parar, vamos continuar esse trabalho, esse projeto. Hoje foi com o Isaías, mas amanhã serão com outras pessoas. E um ótimo dia para vocês aí.